Assunto Pedro tá dando o que falar, o clima tá quente. Pedro tá insatisfeito, quer sair do Flamengo, nós vamos trazer. Tem também Juninho, mal chegou ao Flamengo e já pode sair. Tem também Pulgar. Eu consegui a informação do porquê Pulgar vai operar nessa quinta-feira lá no Chile e não aqui no Rio de Janeiro. Temos novidades sobre o Wallace Yan. É verdade que ele será vendido? A gente vai contar para vocês. E tem também Eric Pulgar, e as notícias não são boas em relação ao volante chileno que se machucou e passou por cirurgia nessa quinta-feira. Aquela moral para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa situação do Pedro, que está dando o que falar aí nas últimas horas. Comentei na minha introdução aí que o Mauro César respondeu a nota oficial do Flamengo, dizendo que, enfim, a nota é ridícula e tal, e ele mostrando prints de conversas com uma pessoa enorme do Flamengo, uma pessoa que, enfim, faz parte do departamento de futebol do Flamengo. Ele não disse o nome de quem é e tal. Muita gente está supondo que é o Boto, supondo que é alguém do scout. Enfim, fato é que eu vou dar minha opinião sobre essa situação. Isso já aconteceu comigo uma vez, inclusive, na verdade, recentemente 2 vezes. Eu vou trazer os 2 casos. Quando eu trouxe a informação que o Wallace Yan estava fora da lista de relacionado do Felipe Luiz por um determinado período, por conta da forma que ele estava treinando e também envolvendo uma briga com Joshua, o jogador tentou negar publicamente, sendo que o jogador havia me confirmado que de fato teve a briga com o companheiro dele. Eu simplesmente respondi uma publicação com print da conversa dele. Mas por que eu fiz isso? Porque o Wallace Yan em nenhum momento é minha fonte, ou foi minha fonte. Eu não vou ficar perguntando coisas a jogador. Então eu fui, expus o jogador. E aí ele parou de tentar desmentir, porque ele próprio havia me dito que tinha brigado com o companheiro dele. Beleza. Numa outra situação que aconteceu foi envolvendo o Vitor Hugo, jogador que está sendo vendido aí pelo Flamengo, tá? Tá indo lá para o Famalicão de Portugal. Quando ele estava no fim do empréstimo dele ao clube turco, eu noticiei que o Flamengo não iria utilizá-lo após o empréstimo, a partir de agora de julho, porque ele não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz na visão do departamento de futebol do Flamengo. No dia seguinte, teve jogo do Flamengo, fizeram essa pergunta ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Felipe Luiz, obviamente, jamais ia dizer que não ia contar com o jogador porque ia desvalorizar um ativo do Flamengo. Felipe Luiz falou, não, ainda não pensei sobre isso, é um jogador interessante, blá, 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 blá. E aí, várias pessoas, inclusive um familiar dele, veio me criticar dizendo, tá vendo? Fake news, isso não procede. E o que aconteceu? O jogador retornou do empréstimo, está sendo negociado. E já a gente vai falar o modelo de negócio. Calma. Em nenhum momento eu expus conversa. Por quê? Isso foi uma fonte que me contou. Assim, a fonte pode errar? Claro que pode. Eu não estou partindo do princípio que toda fonte vai te falar algo certo, verdadeiro. As coisas mudam muito rápido. Agora, eu entendo que, se eu não confio na fonte, eu paro de falar com ela. Eu, Vini Casagrande, eu jamais ia expor a conversa com a minha fonte. Naquele momento eu falei, vamos ver, o futuro dirá. Se o Vitor Hugo tivesse sido utilizado por Felipe Luiz, eu jamais ia contar com essa fonte. Mas isso é a minha linha de raciocínio, isso aqui não é uma crítica ao Mauro, muito pelo contrário, tá? Repito, Mauro César é uma referência no jornalismo, um cara que eu acompanho há muito tempo, um cara que teoricamente me ensina de uma maneira indireta. Agora, isso não quer dizer que eu tomaria essa decisão. Ele tomou essa decisão, expôs. Agora, já que expôs, o Flamengo internamente precisa entender. Vem cá, quem falou isso pro cara? Porque está desvalorizando o atacante do Flamengo. Tudo bem que ali na conversa, enfim, pode ter sido uma opinião da pessoa, não sei. Fato é que o clima está pegando fogo nos bastidores envolvendo essa situação. O Pedro está insatisfeito? Claro que está insatisfeito. Ele está jogando pouco. E ele não está insatisfeito apenas por jogar pouco. Ele está insatisfeito já há muito tempo, quando eu contei para vocês que ele tinha uma renovação combinada com a antiga gestão, e aí mudou a gestão, ele se machucou, mudou a gestão, ele volta muito bem. Os empresários vão no Flamengo e falam, vem cá, a gente tinha um acordo. O José Boto deu sim para os empresários, mas quando bateu no BAP, a renovação não foi aprovada. Então ele está insatisfeito por vários motivos. Vai sair? Não é fácil sair do Flamengo, não. Tem que chegar uma proposta muito boa. Vai renovar? Aí eu não sei também. Só o tempo dirá. Tem chance de ele sair de graça?
ele pode sair de graça se ele não renovar o contrato, mas é um jogador que hoje, de fato, não vem jogando e que ele deve estar insatisfeito. E eu espero que ele esteja insatisfeito, porque eu, particularmente, não acho bacana um profissional, um jogador, entrar na zona de conforto e aceitar demais o banco de reservas. Espero que ele esteja satisfeito e que ele corra atrás no dia a dia do Flamengo para poder voltar a ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Dito isso, galera, rapaz, recebi uma informação boa aqui, mas não envolve Flamengo, não. Carlos Vinícius, muito próximo de ir para o Corinthians. Já já eu vou publicar essa informação nas outras redes sociais ao vivo para vocês. Quem pode estar de saída do Flamengo é Juninho, jogador que acabou de chegar ao Flamengo e ele tem 2 propostas para poder ir para a Arábia Saudita. O Flamengo recebeu as 2 propostas. Os clubes são Al Riyadh, ALRYYADH e Najama SC. Os 2 clubes querem o Juninho por empréstimo, pagando pelo empréstimo, tá? Sem opção de compra inicialmente. Os empresários do atleta confirmam as propostas, confirmam que as propostas foram enviadas ao Flamengo e agora vão sentar com o Flamengo. Acham que é uma operação extremamente difícil de acontecer, porque o jogador acabou de chegar, mas o jogador toparia ir para a Arábia Saudita. Agora, os empresários vão conversar com a diretoria do Flamengo para entender se o Flamengo topa fazer ou não. O jogador topa, tá? Por empréstimo, e o Flamengo receberia uma compensação muito boa. A palavra utilizada aqui pela pessoa é uma compensação financeira muito boa para poder liberar o Juninho por empréstimo. A ver se o Flamengo vai topar fazer esse negócio. Nós vamos atualizando aqui para vocês. Inclusive, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faria certo em emprestar o Juninho? Jogador que chegou 5 meses atrás, não se firmou até o momento. Será que pode se firmar ainda ou não? Perdeu espaço? Quero a opinião de vocês em relação a esse jogador. Pessoal, Pulgar. Por que o Pulgar vai operar no Chile? Eu apurei que foi um pedido do próprio jogador. Pediu a diretoria do Flamengo para operar no Chile, lembrando que ele é chileno, com um médico da confiança dele. Lembrando que o Flamengo tem como chefe do departamento médico do futebol Fernando Sasaki, ortopedista especialista em lesões no pé. Então, por isso que me chamou a atenção. O jogador pediu, a diretoria entendeu, beleza, é médico da sua confiança, ok, a gente vai mantendo um contato com ele, isso me relataram no Flamengo, a gente vai mantendo contato com ele, beleza, você pode operar lá, não tem, entre aspas, nenhum problema. Então, fica aí a informação, não foi o Flamengo que mandou ele para lá, foi um pedido do próprio jogador para poder operar com um médico da sua confiança. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa italiana dizendo que o Wesley pode ir para Roma. A informação que eu tenho é o Everton, da Inglaterra, que tem o mesmo dono da Roma, demonstrou interesse em Wesley, acenou com uma proposta de 18 milhões de euros, falou para o Flamengo, a gente topa pagar no Wesley 18 milhões de euros porque a gente quer emprestá-lo para Roma. São os mesmos donos, Everton da Inglaterra e Roma da Itália. E aí o Flamengo falou, não, 18 milhões de euros não. Esse valor está muito abaixo do que a gente deseja por ele. Lembrando, o Flamengo já falou publicamente, quer vender o Wesley por 30 milhões de euros. Vene, você acha que alguém vai pagar 30 milhões? Eu não acho. Sendo bem sincero, sendo bem honesto, embora seja um jogador extremamente valorizado, mas eu não acho, espero que eu queime a língua, que eu erre, mas eu não acho que irão pagar 30 milhões de euros, sobretudo por conta das atuações do Wesley. Ele foi mal na Copa do Mundo de clubes? Não, mas mostrou que tem muito a melhorar ainda, sobretudo o lado mental. Um jogador que errou contra o Chelsea, embora tenha feito uma grande partida, mostrou resiliência, mostrou poder mental, inclusive, de saber lidar com o erro, mas também foi mal contra o Bayern de Munique, mostrou nervosismo, mostrando que ainda tem muito a evoluir. Mas, posso estar errado. Porém, até o momento, ninguém ofereceu 30 milhões de euros pelo jogador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto e fui. Antes de mais nada, galera, vocês lembram daquela informação que eu trouxe? Que a empresa que comprou o mando do jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo no dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, levou o jogo lá para o Maranhão, São Luís. Vocês sabiam que essa empresa ainda deve ao Flamengo R$ 587 mil? E o Flamengo decidiu
vai entrar na justiça. A empresa havia dito que pagaria nessa quinta-feira, dia 3 de julho, e até o momento o dinheiro não caiu na conta e o Flamengo vai à justiça para cobrar essa empresa o valor de 587 mil. Eles pagaram 300 mil, ficou faltando o restante e até agora não foi quitado ao Flamengo. Inclusive, essa mesma empresa está tentando comprar o mando de campo entre Santos e Flamengo no dia 16 de julho. O Flamengo, obviamente, não vai aceitar fazer mais nenhuma, parceria com essa empresa, até porque a empresa deve ao Flamengo. E eu entrei em contato com representantes da empresa que me confirmaram que o valor não foi quitado. Então, fica aí a informação para vocês. Agora, uma baita notícia que eu trouxe na noite de ontem. Eu já tinha gravado o vídeo dessa manhã, então não tinha como comentar, mas por isso que eu falo. Se vocês me seguem lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com certeza vocês ficam sabendo tudo em tempo real e depois eu gravo aqui no vídeo. Mas lá nas outras redes sociais eu publiquei o seguinte: uma boa notícia para o Flamengo, reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta. O acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data da volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho, inclusive no próximo jogo do Flamengo, no dia 12 de julho, que é contra o São Paulo. Em breve também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que é outra importante torcida organizada do Flamengo. Esse retorno ficou para um segundo momento, mas as conversas estão evoluindo muito bem. Em breve teremos novidades. Lembrando que a diretoria do Flamengo colocou um responsável para ajudar nesse retorno da raça rubro-negra. Então, bem-vinda de volta à raça rubro-negra. Vocês fizeram e fazem muita falta as arquibancadas do Flamengo. Vamos botar aquela bateria, pô, aí esquece, é de arrepiar. Ai, meu Deus do céu, agora é outra história nas arquibancadas. Vamos falar agora de Wallace. Tem muita gente me perguntando se ele será vendido, papo de Wolverhampton. Fui apurar no Flamengo e a informação que eu tive é que, pelo contrário, ontem, quarta-feira, dia 2 de julho, o empresário do Wallace esteve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto sobre a renovação de contrato. O que acontece? Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, ainda é um vínculo longo. Porém, a multa rescisória dele atual para o mercado exterior de 40 milhões de euros e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Para aumentar essa multa do mercado nacional, por exemplo, a multa do mercado nacional, para vocês entenderem, é em cima do salário do jogador. É um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Aumentando o salário dele nessa renovação de contrato, a multa para o mercado nacional automaticamente aumenta e a multa para o mercado internacional é algo negociado. Atualmente, 40 milhões de euros é difícil alguém pagar, mas o Flamengo também vai aumentar. A ideia é estender o vínculo dele por mais um ano, até dezembro de 2028, e aumentando o salário dele, as conversas estão em andamento. Então, a princípio, o Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Wallace, a não ser que surja uma proposta muito boa e aí o Flamengo entenda que seja irrecusável. Mas, enfim, por enquanto, segue o Wallace. Outro atacante que tem dado que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitariam uma proposta e tal. O BAP, de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas da alta cúpula do Flamengo foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse, vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí, o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador, porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer
tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar botar panos quentes na situação. Ah, Veneza, essa pessoa vai ser demitida. Eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos falar do Eric Pulgar. O Flamengo emitiu um comunicado, tá? Atualizando a situação dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Eric Pulgar no Chile foi concluída conforme planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sasaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Christian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório e confirmou o êxito da intervenção. Eric permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. Eu já expliquei para vocês que eles operaram, que o Pulgar operou no Chile com esse médico Christian Ortiz, que é da confiança dele, a pedido do atleta. O Flamengo aceitou. Mesmo o Fernando Sasaki, para quem não conhece, é um ortopedista, todo mundo elogia e a especialidade dele é justamente pé. Mas mesmo assim o Pulgar preferiu operar com outro médico da confiança dele lá no Chile. O Flamengo autorizou e obviamente vai ficar acompanhando de perto. E aí a grande pergunta é, na nota não fala o prazo de retorno. Porém, eu no meu papel, eu Vini Casagrande, no meu papel para poder deixar vocês muito bem informados, eu fui apurar essa situação. E o que me falaram é, Vini, 3 meses fora, pelo menos. Não é nem 2 meses, pelo menos, não. 3 meses, pelo menos. Tá bom, estamos no começo de julho. Julho, agosto, volta em outubro. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. Ah, é o momento de De La Cruz assumir e ter oportunidade. Beleza. A parte física dele vai aguentar? Ele vai conseguir dar conta do recado? A exigência que é o futebol brasileiro, estamos falando de um segundo semestre com um jogo atrás do outro e jogos extremamente importantes. Fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, confronto direto. Eu acho arriscado apostar em De La Cruz e nessa sequência que ele dificilmente terá, pelo menos na minha visão. Porém, quero a opinião de vocês também. O que vocês acham? O Flamengo tem que contratar? Lembrando que o Flamengo perdeu Pulgar e Gerson já. É um time totalmente diferente a partir desse segundo semestre. Meio campo diferente. De La Cruz junto com o Jorginho, Everton Araújo, Alan, enfim. Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Beijo, forte abraço, fui! A quarta-feira pegou fogo nos bastidores do Flamengo, e não foi por causa de um tropeço em campo. O clima ficou pesado, denso, quase irrespirável, depois que veio à tona a insatisfação de Pedro com sua atual situação no clube. Mas o que realmente explodiu os bastidores foi a bomba divulgada pelo jornalista Mauro César Pereira. Alguém do departamento de futebol afirmou, com todas as letras, que aceitaria vender o camisa 9 por 15 milhões de euros. Isso mesmo. 15 milhões de euros. Quando essa informação chegou aos ouvidos de Luiz Eduardo Batista, o BAP, a reação foi imediata. O presidente do Flamengo ficou irritado, surpreso e, principalmente, decepcionado com a forma como essa conversa foi conduzida. Afinal, segundo ele, nunca foi consultado sobre a venda de Pedro, e isso mostra, no mínimo, uma grave falha de comunicação dentro da estrutura do clube. Não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de um atacante que, mesmo oscilando, ainda tem estrela, nome, torcida e mercado. Nos bastidores, o Flamengo se mexeu rápido. A ordem de BAP foi clara, identificar o responsável pelo vazamento e apagar esse incêndio antes que se tornasse incontrolável. E conseguiram. A diretoria descobriu quem trocou mensagens com o jornalista e já iniciou o processo de contenção interna. Mas a mágoa já estava feita, tanto no vestiário quanto na gávea. Felipe Luiz também se mostrou desconfortável com o ocorrido, e a diretoria entendeu que era hora de se posicionar publicamente para blindar o atacante. Em nota oficial, o clube cravou, não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro. Foi um movimento estratégico, que teve como objetivo não apenas proteger o jogador, mas também evitar que o episódio minasse ainda mais o ambiente já sensível do elenco. E mais do que isso, foi um recado para o torcedor, para a imprensa e, principalmente, para o próprio elenco. Pedro é peça do projeto e seguirá sendo valorizado.
Agora, vamos aos bastidores de verdade. Apesar da turbulência, Pedro quer continuar no Flamengo. Sim, ele está insatisfeito com o tempo reduzido em campo, mas não pensa em sair. Pelo contrário, seu staff já procurou a diretoria no início do ano para negociar a renovação de contrato, que hoje vai até o fim de 2027. Na ocasião, José Boto respondeu que tratariam do assunto após a recuperação da lesão no joelho. Pedro voltou em abril, fez gol, mostrou vontade, mas até agora, nada. Nenhuma ligação, nenhuma conversa, nenhum avanço. Isso deixa claro que, apesar das palavras públicas de apoio, internamente ainda existe ruído entre a comissão técnica e a gestão do futebol. E é aí que mora o perigo. Porque quando a diretoria diz que confia no trabalho do setor de futebol, mas ao mesmo tempo não consegue resolver algo básico como uma renovação contratual, a imagem que passa é de desorganização. E em um clube como o Flamengo, isso é gasolina pura jogada na fogueira. Dentro das quatro linhas, o cenário de Pedro também não é dos mais confortáveis. Depois de uma lesão séria no joelho, ele voltou em abril e teve lampejos, como os 2 gols contra o Corinthians numa atuação de gala. Mas foi só. Em seguida, o time caiu de produção nos jogos em que ele começou como titular, e a comissão técnica preferiu deixá-lo no banco nos confrontos mais importantes. Na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, só começou jogando contra Esperance e Los Angeles FC, justamente os adversários mais fracos da campanha. Foram 20 jogos do Flamengo desde sua volta, e Pedro esteve em campo em 17, mas como titular em apenas 8. 5 gols e 3 assistências é pouco para um atacante do seu porte, mas é preciso levar em conta o contexto, tempo de recuperação, concorrência interna e mudanças táticas. O próprio Felipe Luiz admite que ainda não conseguiu ajustar o time para aproveitar melhor as características de Pedro, e isso, para um elenco como o do Flamengo, é uma falha estratégica que precisa ser corrigida urgentemente. Felipe Luiz é um técnico que valoriza intensidade, pressão na saída de bola e mobilidade no ataque. E, sejamos honestos, Pedro não é esse cara. Ele é letal na área, tem faro de gol, é inteligente taticamente, mas não é um atacante de correria. E aí entra outro fator que complica ainda mais a situação, Arrascaeta. A comissão técnica considera quase impossível escalar os dois juntos nos jogos mais pesados da temporada, devido à exigência física e intensidade do esquema. Com isso, Pedro vira vítima do sistema. Enquanto isso, a torcida vê um dos melhores atacantes do país no banco e começa a se perguntar: até quando? A realidade é que a direção vai precisar intervir diretamente. Seja adaptando o modelo tático para encaixar o camisa 9, seja com reforços que liberem um meia uruguaio para flutuar e aliviar o peso da marcação, ou seja, até mesmo, com uma conversa clara com o jogador sobre seu papel dentro do elenco. Por que manter um atleta desse nível no banco, sem perspectiva e sem diálogo, é correr o risco de perdê-lo, dentro e fora de campo. Neste momento, o elenco do Flamengo está de folga, mas a expectativa é que no sábado, quando todos se reapresentarem no Ninho do Urubu, haja uma conversa direta entre Pedro, comissão técnica e diretoria. A ideia é acalmar os ânimos, reforçar que ele segue nos planos do clube e que a fala vazada não representa a visão institucional. Mas o torcedor já entendeu o recado, há rachaduras no relacionamento entre os setores do clube. O caso de Pedro escancarou uma crise silenciosa, que mistura vaidade, estratégia mal comunicada e decisões apressadas. E o mais preocupante, mostra que, mesmo após anos de glórias, o Flamengo ainda patina quando o assunto é gestão de vestiário. Se quiser seguir vencendo, precisa agir com transparência, unidade e respeito. Porque se Pedro, um dos símbolos da era vitoriosa do clube, começar a se sentir descartável, a torcida não vai perdoar. E a cobrança, meu amigo, vai ser pesada.